Então tá, porque essa aula aqui ela é uma continuação da aula passada, tá? Então, assim, eu vou rever alguns pontos, mas vale a pena vocês assistirem a da aula passada, porque aí eu entrei bastante no tema fundamental do ectoderma. Então, assim, relembrando, já que vocês dois que estão aqui que não assistiram, né? O João e a Érica já assistiram. O ectoderma, ele é o quarto tecido embrionário. Então, a gente falou do endoderma, depois a gente, que é o vital, nós falamos do mesoderma antigo, que é a parte da proteção, da integridade. Depois falamos do mesoderma novo, que trabalha a questão da autoestima, capacidade, que é o que conecta todos os tecidos, né? Pega o tecido conjuntivo de forma geral, tecido muscular liso, é, as faces, então ele conecta toda a matriz celular. E por último é o ectoderma. O ectoderma ele é o tecido que tem como o tema fundamental dele é o contato. Então, todos eles, se a gente for olhar nas aulas, né, em tudo que a gente falou até agora, nenhum tecido não fala de contato, só fala de formas diferentes da percepção desse contato, porque de fato a gente existe pela interação com o mundo, a gente não consegue existir sem interação com o mundo, então, ou seja, não tem como você não ser afetado pelo que você percebe do meio. Então, a forma como a gente percebe o meio, as nossas experiências, de acordo com como a gente registra, isso vai gerar marcas no corpo, e essas marcas são os DHS. Então, o DHS é simplesmente a forma como a gente percebeu esse meio, que percebeu com uma certa dificuldade para o corpo superar aquele desafio, né, que foi imposto, né, que foi, como por exemplo, no mesoderma novo, você tem um desafio de aprender uma nova língua, você vai ter esse impacto do mesoderma novo, mas não necessariamente isso é uma coisa negativa. Então, faz parte a gente ter essa ativação e desativação desses tecidos. O problema é quando você tem um impacto de um conflito que fica durante muito tempo em atividade ou muito intenso, que vai gerar uma massa de conflito grande. Então, o tema do ectoderma, ele é especificamente o contato. Então, ele vai envolver todas as questões do grupo. Então, enquanto o endoderma, que trabalha mais o vital, né, as questões vitais, da base para eu estar na vida, né? O mesoderma antigo também, a integridade, a proteção do meu eu, né? O mesoderma novo já vai trabalhar a minha capacidade de interação com o outro, e o ectoderma é o grupo. Então, quando a gente fala de ecto, a gente está falando do nosso comportamento como ser humano que vive em grupo. A gente não vive sozinho, a gente pode até ficar sozinho, ter pessoas que gostam mais de solidão, tem pessoas que gostam mais de interação, mas o fato é que o ser humano ele não nasce fora, né, desse contexto, e ele precisa estar em grupo, né? Seja se um grupo pequeno ou um grupo maior, mas ele se relacionar com o com o meio faz parte, é fundamental para a sua própria existência. Então, é através de como eu me relaciono com o grupo que eu vou ter esse imprint do ectoderma. Então, ou seja, a gente vai usando a nossa percepção, tudo que a gente percebe do nosso meio vai para os nossos sentidos, então nossos órgãos sensoriais captam tudo, né? O sistema nervoso capta tudo para os sentidos, e a gente faz esse processamento cerebral que vai dar essa informação de como é esse meio. E quando existe um processo de eu me sentir separado do meu grupo, não me sentir incluído no meu grupo, sabe? Não sentir que eu tenho uma posição no meu grupo, a pessoa ela acaba vivendo com uma sensação de injustiça, sabe? Então, é aquela assim, eu tenho uma família, tive uma paciente que foi assim, ela nasceu e aí a mãe cuidava de um irmão muito doente, né? Tinha um irmão com paralisia. Então, ela nasceu, não tinha contato, não tinha lugar para ela, né? Ela não,
ficou meio de lado. Então, ela tinha uma raiva assim, sobrenatural, assim, em relação à família, em relação a essa mãe. Então, aquelas coisas do posicionamento, sabe? Então, eu nasço, eu fico lá, sou o segundo filho e tô lá largado. De repente, o primeiro teve muita intenção e o terceiro um pouco mais, e o segundo não sabe meio o que fazer. Né? Então, todas as questões de posicionamento de grupo, como eu me sinto em relação ao meu grupo, acaba tendo esse tema de viver com uma sensação de injustiça, porque você tem esse olhar para o grupo. Né? Tudo é muito similar, vocês percebem? Né? É tudo muito similar a essa sensação, mas aqui é um refinamento maior de eu olhar o comportamento do grupo, aquele grupo que eu estou inserido, ou eu não estou inserido dentro desse grupo, sabe? Eu me sinto separado do grupo, eu me sinto incluída no grupo, como que é a sensação que eu me relaciono? Então, ele tem um pouco essa diferença. Se a gente trouxer um pouco, que isso aqui não é das leis biológicas, tá? Se trouxer só um paralelo para a antroposofia, que ela separa o ser humano entre o pensar, o sentir e o querer. Então, assim, através do pensar, né, dos sentidos, a gente capta toda a informação do meio. Então, toda essa informação do meio, ela é captada, né, vai tudo para o cérebro, por isso que tem na cabeça tem essas setinhas para dentro, né? Essa força centrípeta. Então, eu recebo toda a informação do sistema nervoso e vai para o meu cérebro. Mesmo a informação que vem do meu corpo inteiro, porque o corpo inteiro tem memória, né? A gente tem inervação que vai para o corpo inteiro, mas essa informação do corpo, ela vai para o cérebro para fazer o processamento. Então, tudo que a gente recebe do meio vai pelos órgãos dos sentidos e o cérebro vai processar, vai de acordo com se é um perigo, se é uma coisa que eu posso relaxar, e depois vai formatar as crenças e vai lidar com essa percepção do mundo. Já a parte do abdômen, né, na antroposofia ela trabalha a parte do abdômen para baixo, ela coloca como um sistema só, que é o sistema metabólico motor. Nessa parte do sistema metabólico motor, a gente também se conecta com o mundo. Então, a gente, através do alimento, a gente incorpora o alimento e esse alimento vai para a digestão e a gente começa a ter a percepção do mundo através do alimento que a gente come. Só que, diferente do cérebro, aqui no abdômen tem um metabolismo muito grande, né? A gente recebe toda essa informação e tem um movimento, tem um metabolismo ativo, tem um calor interno. Já que no cérebro é mais ele vai processando as informações, ele não tem tanto sangue, né? A área cerebral é uma área que é mais seca, ela não tem muito sangue, ela não tem grandes líquidos. Se tiver muito líquido nessa região da cabeça, fica todo mundo congestionado. Então, essa diferença entre o cérebro e o abdômen já mostra que essa parte do pensamento, o sangue chega, vai para o cérebro para poder ser digerido, alimentar o cérebro para trazer consciência. Então, o processo da consciência, que é um processo do pensar, aqui onde a gente toma as conclusões do mundo, é um processo de desgaste do corpo. Já o processo que vem pelo alimento, o corpo ele digere e ele vai produzir as substâncias para poder alimentar o corpo. Então, a parte do abdômen, ela vai trabalhar esse alimento, essa regeneração do corpo físico. Então, gente, olha que interessante. Se eu tenho muitas impressões do meio, que são impressões que são difíceis, eu vou fazer conclusões difíceis sobre o meio, então eu vou estar num pensar que me desgasta muito. Então, eu vou ficar num pensamento. Esse pensamento ele vai me desgastar muita energia. Então, uma pessoa que pensa e pensa de novo, e pensa de novo, ela fica nesse pensamento contínuo, ela fica cansada. Né? Quando ela vai deitar, ela não consegue deitar, porque ela continua pensando. Então, essa parte do corpo, da cabeça, que é onde o sistema nervoso, que a gente toma toda a consciência
do meio, ele acaba levando a um processo de desgaste da energia do corpo. E quando a parte do nosso metabolismo, ele vai nutrir, mas ele também tem o objetivo de regenerar. Quando a gente tem um desequilíbrio entre o que a gente pensa demais e a gente não consegue ter o mesmo nível de regeneração, acontece o adoecimento. Porque no ser humano, a gente precisa ter uma hora de um período de consciência, de atividade, outra hora de descanso. Um estado de atividade, um estado de repouso, um estado de acordado, um estado de dormir. E quem vai fazer esse ritmo acontecer e esse equilíbrio acontecer é o mecanismo do sentir, que é essa parte do tórax. Então, olha que interessante, né? Até na antroposofia, ela traz aquela segunda lei biológica, que é um movimento de, né? Vocês lembram da segunda lei? A primeira fase tem uma fase ativa, mediante o choque, que é a fase de estresse, e depois você entra numa fase de relaxamento. Então, a gente tem sistema nervoso simpático e sistema nervoso parasimpático. E nesse equilíbrio, quando o corpo pode completar o processo de regeneração, ele volta para o eixo. Na antroposofia, ela fala da mesma coisa, a importância da gente ter o equilíbrio do ritmo entre o que chega de informação do nosso pensamento, as nossas conclusões que a gente recebe do sistema nervoso para o mundo e a nossa capacidade de poder regenerar, de permitir regenerar. Então, mais uma vez, ela traz também o olhar de que o corpo humano ele funciona de uma forma rítmica. E esse ritmo ele é dado pelo coração, pelo pulsar do coração, pelo pulsar da respiração. Então, quando o coração bate, ele faz uma contração, e quando ele relaxa, né, ele faz aquela diástole. O sangue pode ir para nutrir o corpo todo. A mesma coisa na inalação e a mesma coisa na exalação. Se a gente pensar, né, que nessa região nessa região que é a região do sentir, né, que é a região do pulmão e do tórax, é onde a gente forma o campo de coerência cérebro-coração. A gente sabe que essa região do peito, a forma como o coração bate, o ritmo que o coração bate, é o que vai mandar todo impulso neuronal para o cérebro. Ele vai dizer se existe tranquilidade ou se existe alguma dificuldade. A respiração é o primeiro sentido que se altera também a percepção do meio. Se existe algo que é tranquilo, se existe algo que é difícil, a respiração do coração já se altera. Ou seja, esse ritmo do coração é o que vai gerar harmonia para todo o metabolismo corporal, para o metabolismo, para a harmonia entre o que a gente pensa e a harmonia entre esse sistema abdominal e o sistema metabólico motor de uma forma geral. Então, poder regular essa parte do nosso peito, que é perceber o que a gente sente, perceber se a gente está respirando acelerado, se a gente está respirando de uma forma calma, se tem alguma emoção que está prendendo, se tem alguma emoção que está tranquila, você poder perceber, ficar consciente desse pulsar é a base para a saúde. Então, a base da saúde, ela está nesse equilíbrio entre o ritmo que é dado pelo sentir, pelo batimento cardíaco e por esse pulsar da respiração. Ficou claro aqui para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Querem complementar alguma coisa? Não? Tá tranquilo? Tranquilo?
Então, é uma forma só. Eu trouxe uma forma diferente para vocês olharem a mesma coisa, porque a gente aqui está vendo uma série de conflitos. Então, assim, quando você olha todas essas coisas das leis biológicas, se você não tomar cuidado, você fica em crise. Porque você fala assim, meu Deus, isso aqui eu tenho, meu Deus, isso aqui eu tenho, ai, sabe? E aí você fica numa loucura. Porque, de fato, a gente tem tudo. Cada hora a gente vai ser ativado por alguma coisa. E isso é natural que aconteça, porque mediante um desconhecido, o corpo naturalmente ele vai dar essa impressão pelo batimento cardíaco e pela respiração. Mas as mesmas estruturas que fazem isso também são as estruturas que trazem harmonia. Então, ou seja, você se concentrar no seu ritmo já vai trazer harmonia do seu pensar e da sua agitação interna, né? Que você pode estar no seu corpo. Isso pode ser fazendo prática de respiração, isso pode ser, de repente, eu preciso ter uma atividade rítmica no meu dia a dia. Em você ter momentos de pausa, momentos de atividade, você ter uma atividade de dançar ou de desenhar, ou seja o que for que você possa dar essas paradas. Só de você fazer alguma coisa que seja rítmica, isso por si só já organiza o corpo. Entende assim como é que é fantástico isso, porque o princípio dessa região é ritmo. Então eu posso perguntar assim, como é o meu ritmo de sono? Eu me permito dormir? Eu deixo meu tempo de dormir? Ou eu vou dormir super tarde e não permito, sabe? Fico prolongando. Como é que é meu ritmo alimentar? Como que é esse ritmo da comida e do descanso? Como é que é o ritmo do desfrutar? Eu tenho um ritmo de excesso de trabalho e pouco lazer? Como que é isso, sabe? Como que é o ritmo de trabalhar e de desfrutar só, né? Como que é? Então, como que acontece os seus ritmos no seu dia a dia? Então, só de você pensar em organizar a sua vida de uma forma rítmica, só você parar e pensar como que é os seus excessos e as suas e aqui como está essa balança. Só de pensar em organizar essa balança, isso por si só já dá para o corpo uma regulação automática do que a gente pensa de informação e do que a gente está acumulando nos nossos órgãos internos. Entende? Isso sem a gente pensar muita coisa. Então, a gente só precisa ter essa consciência de observar como estão os meus ritmos. Ah, meu corpo está muito pesado porque eu tenho exercício, então eu preciso colocar mais exercício. Ou eu faço demais exercício e não permito descanso porque eu não posso parar. Só de fazer isso já é suficiente para gerar uma harmonia. Então, eu quis trazer isso para vocês porque é um outro olhar que tem como base todo o campo de coerência cardíaca, que é a coerência cérebro-coração, que é estudado pelo Instituto HeartMath, que fala da importância do ritmo como uma regulação geral do corpo, independente do pensar, independente dos conflitos, nada disso. Só de regular o ritmo, você já tende a ter uma harmonia no geral. Então, não é só. E aí é a mesma coisa, ritmo de alimento pesado, um alimento leve. É você ter ritmo em tudo. Pensar que assim, a vida na Terra ela é rítmica. Né? Ela tem um ciclo, o ciclo biológico, tem um ciclo do acordar, anoitecer, então tudo é rítmico. Então, assim, o nosso corpo também. Então, dentro da antroposofia, eles separam dessa forma, mas é a mesma coisa. Ele está falando que se você fica demais no pensamento, ou seja, aqui assim, fica demais nos conflitos biológicos, como eu percebo o mundo é agressor, ou eu não tenho meu vital, ou, sei lá, estou demais naquela minha impressão do meio, eu vou estar muito pensamento. Se eu fico mais nas questões
de sobrecarga do metabolismo, eu vou estar mais atrapalhando o meu metabolismo geral, né? O meu abdômen, as minhas pernas. Então, é sempre esse equilíbrio. O equilíbrio entre o que eu penso e o que eu faço. E nisso é o ritmo do coração. Então, uma das coisas que é muito fácil, que vocês já aprenderam, é a respiração das 20 conectadas. Então, não só essa, mas depois eu até vou passar para vocês uma meditação que eu gosto muito, que é da Awonice, que é chamada Soul Sync. É uma meditação muito boa, gosto muito de praticar ela, porque ela trabalha os dois hemisférios cerebrais e ajuda muito para quem tem alguma dificuldade motora, tem dificuldade de um lado do outro, ela é muito boa para isso. Então, qualquer uma dessas coisas, sem entrar muito em processo, já resolve. Então, se você percebe que está ativado com muita coisa, é melhor você não ficar pensando. Você volta para o seu ritmo. É isso que eu trouxe para você. Volta para o seu ritmo. Pode botar a mão no seu coração, fazer aquela respiração da borboleta, ou você pode fazer as 20 conectadas, fazer as alternadas, fazer a soul sync, fazer alguma dança que você trabalhe o movimento do coração. Então, eu posso trabalhar a expansão, 1, 2, né? Se expande. Eu posso trabalhar os movimentos contínuos de contração e expansão. Isso vocês podem dançar em casa, com coisas simples. Só esse movimento, ele já vai organizar essa área do peito. E isso já organiza o restante. Então, eu gostaria que vocês... Vamos praticar juntos as 20 conectadas para relembrar isso, tá? Então, vamos fechar os olhos, cada um no seu ritmo. E quando acabar, permaneça de olhos fechados. Isso, quer acabar, permanece de olhos fechados. Traz a sensação para todo o seu corpo. Percebe os seus pés, seus tornozelos, suas pernas, a junção das pernas com o quadril, com o quadril com o tórax, a base da coluna, o peito, as costas, o ombro direito, o ombro esquerdo, todo o braço direito, todo o braço esquerdo, a face, a cabeça, toda a parte anterior do corpo, toda a parte posterior do corpo e agora todo o corpo. Observa o ritmo da sua respiração, a profundidade, a velocidade. E se for possível, coloca a mão no seu peito e observa o batimento cardíaco. Observa se você tenta acelerar ou se você permite o ritmo acontecer. Toma consciência
dessa respiração que acontece através de você. Você é só um veículo que pode apoiar a vida ou pode acelerar ou atrasar. Vá se tornando em união com a respiração. Quando inalar, você se torna só inalação. E quando exalar, você se torna só a exalação. Observe você no centro da sua vida. Você sente que ocupa a sua posição? Sente que se expressa plenamente? Observa no trabalho, como sente que ocupa a sua posição e se expressa. E observa as sensações do corpo. Observa você e a sua família mais próxima. Como é ocupar a sua posição perante a família? Sente que se expressa, sente que ocupa ou não? Agora observe você e seus amigos, ou desfrutar da vida. Sente que ocupa a sua posição, interage, se expressa ou não? Observa você e todo o seu entorno. Você nesse planeta. Como sente a sua posição nesse planeta? Sente firme, pertencendo, se expressando nessa encarnação, em contato, ou se sente sozinho? Apenas observe o que você sente no corpo, emocionalmente, nas diferentes posições. Volte a atenção para a sua respiração, que através da respiração tudo entra em contato, o universo entra em você. E através da exalação, você entra em contato com o universo. Nesse sistema rítmico do pulsar, entramos em comunhão com o batimento da vida, com o batimento da Terra. Você pode colocar as suas mãos em borboleta, se quiser, e só bater levemente as asinhas, tomando consciência que existem partes que talvez não se sinta plenamente na sua posição, e existem partes que já se sentem. E tudo bem. Independente disso, estamos todos em união, através desse sistema rítmico. Inala grande e abre os olhos. Alguém gostaria de compartilhar como foi a sua percepção da sua posição
Ninguém? Alguém quer compartilhar ou não? Não? Sentiram nada? Não perceberam nada? Ou perceberam muito? Dá um feedback, gente. Não monólogo, não. Posso falar? Pelo menos um. Sou eu mesmo, Marilda? Uhum. É porque, assim, na realidade, eu não me senti no lugar em lugar nenhum. Uhum. Foi muito estranho. Aí, quando chegou no meu lugar, aí no universo, no planeta, assim, eu senti foi uma frustração muito grande, que é como se eu não tivesse nem incorporado direito. Uhum. Essa sensação. E um desconforto na união do tronco com as pernas, como a sensação que eu tinha é como se não tivesse atarrachado direito, sabe? Uhum. Muito esquisito. Que interessante. Isso que você está falando é uma sensação bem comum mesmo, porque de fato a gente está tomando conta desse entorno, né? Desse corpo, desse contato, né, com o entorno. Então, isso já diz muita coisa da necessidade de acordar esse ectodermo em você. Porque o ectoderma fala dessa percepção desse contato. Eu sinto essa percepção desse contato. Eu sinto esse entorno. Eu sinto aonde eu pertenço, sabe? Então, eu pertenço. Então, é aquela pergunta que eu trouxe na aula passada, né? Por que e para que eu vivo? Então, perceber aquele núcleo mais próximo, por que e para que eu vivo, que é o meu entorno mais próximo, mas também o meu contorno de forma geral, né? Então, isso já trouxe muitas questões aí para você de poder refletir, né? Toda essa e às vezes a criança, né? Ela quando nasce sem um contorno muito presente, sem uma coisa que acaricia essa presença, né, mais empática da família, é como se ela cresce no meio, mas ela cresce sem esse meio, sem esse contorno. Parece que ela não tem um contorno. Ela tem, mas ela não tem um contorno. E isso já dá todas as sensações de você estar muito mais vulnerável a sofrer das questões de separação de contato. Coisas em relação às separações do meio desse entorno, porque esse entorno não é tão presente, né? Então, aí já mostra para você a necessidade de acordar essa pele, né? Acordar esse contato. Então, fazer coisas de grupo, sabe? Se incluir em grupos, em coisas que trabalham a pele, para poder acordar mais essa sensação de poder sentir que tem um meio seguro para poder encarnar, né? De fato, é como se o meio não é seguro para eu poder encarnar completamente. Então, parece que eu não sinto o entorno, né? Bem Entendi. legal. Entendi. Alguém mais? Então,